Goianienses, goianos, brasileiros no país e fora dele, e aqui fala Jorge Cajuru, seu empregado público 100% antipolítico e prazerosamente 100% voluntário. Aqui estou às 2h35 da tarde desta sexta-feira, 2 de junho de 2017, ao vivo em edição extraordinária, pois o assunto é muito grave. Precisamos muito, goianienses, de suas opiniões nesta transmissão, repito, ao vivo em edição extraordinária, aqui do Gabinete 44 da Câmara, o Gabinete da Verdade e da Cidade. Em função de um vídeo que foi apresentado na CPI, que investiga os 9 anos das contas públicas administradas por Iris Rezende e Paulo Garcia, 9 anos na Prefeitura Municipal de Goiânia. Esta CPI convocou uma acareação entre 2 secretários da mesma e mais importante pasta da Prefeitura, Planejamento e Habitação. Seus nomes, Sebastião Juruna e Agenor Mariano. Em função da comprovação cabal e da concordância de todos os membros desta CPI, da qual eu, Jorge Cajuru, sou o relator, e também da visão de 32 dos 35 vereadores desta Câmara, de que não há mais dúvida de que os 2 secretários mentiram nesta acareação da CPI. Este vídeo foi reapresentado ontem no programa da noite, das 7 da noite, A Voz de Goiás, na Câmara. E a CPI, que agora ganhou o trabalho fundamental de 2 assessorias jurídicas e de uma auditoria externa, para que possamos apurar e investigar tudo. Não somos justiça, mas temos que oferecer à justiça as provas documentais e incontestáveis para as suas decisões, sejam no Ministério Público Estadual ou Federal, ou até Polícia Federal. A verdade é uma só. O que aconteceu no mês de dezembro do ano passado, de 2016, no apagar das luzes da administração Paulo Garcia na Prefeitura de Goiânia, foi muito grave. Escândalos históricos de impressionar e de causar indignação. Até pedidos de prisão podem acontecer a qualquer momento. Por causa do quê? Por causa do que recebemos hoje cedo, pela manhã toda, em fartas documentações. Prejuízos ao erário público, fatos revoltantes nos últimos 30 dias da gestão de Paulo Garcia na Prefeitura de Goiânia, não só envolvendo ele, ex-prefeito, como seus secretários. Eu peço a fineza, a gentileza de cada goianiense em especial, pois o assunto se trata da Prefeitura Municipal de Goiânia. Fiquem à vontade os goianos, os brasileiros, querendo opinar. Porque, na verdade, suas opiniões, nesta transmissão que eu faço agora, ao vivo, em edição extraordinária, 2h40 da tarde,
desta sexta-feira, 2 de junho de 2017, suas opiniões vão se juntar às nossas ações diante da justiça. A nossa investigação, que vai representar um relatório final desta CPI, contendo suas opiniões e, de repente, até suas informações, como fontes, e respeitarei cada uma delas, evidentemente. Vocês, como cidadãos de Goiânia, cidadãs, poderão colaborar muito com esta CPI, da qual eu sou o relator, para que o nosso trabalho se conclua deixando a justiça pronta para agir e punir responsáveis. Pois as provas merecem punições rigorosas. Por enquanto, vamos reapresentar este vídeo que tem provas todas em vídeo, portanto são provas inquestionáveis, insofismáveis, com as datas, pois são duas versões. Os dois secretários estiveram como convocados da CPI aqui na Câmara por duas vezes, e vocês vão se indignar com a cara de pau de cada um no que se refere à mentira deslavada, descarada de cada um, entre a primeira versão, o primeiro depoimento, e o de anteontem, o segundo, quando dá a cariação, cara a cara, frente a frente, os dois secretários representantes como braços direitos dos prefeitos Paulo Garcia e Iris Rezende. Vamos então ao vídeo cabal das mentiras, que de forma irônica, já que eles vieram aqui na Câmara e nos trataram ironicamente, como se fôssemos palhaços, o auditório estava cheio, superlotado, sociedade goianiense presente, imprensa, vereadores, e eles brincaram com a nossa cara. Repito, nos trataram de palhaços. Então, este vídeo é como um circo. Eles acharam que essa CPI é um circo. Então, eles vão ter a resposta. A nossa resposta e depois a da justiça. Porque aqui não tem palhaço. Agora, o que eles fizeram aqui, indiscutivelmente, foi um show circense. Um show de mentiras. Por fineza, não parem de comentar. Opinem suas opiniões em relação ao que vocês vão ver e prestando atenção às contradições, à mentira deslavada entre o primeiro depoimento e o segundo depoimento, os seus comentários serão preciosos para o trabalho desta CPI. Manda pro ar. São 6 ou 7? 7. São 7 atos circenses, gravíssimos, criminosos, de causar nojo e indignação. Prestem atenção em cada vídeo, pois nada é mais indiscutível, insofismável, inquestionável do que um vídeo. Vídeo com a cara da pessoa, com a voz da pessoa. Os depoimentos dos dois braços fortes de Iris Rezende e Paulo Garcia, secretários da mesma pasta, Planejamento e Habitação, Sebastião Juruna de Paulo Garcia e Agenor Mariano de Iris Rezende,
O primeiro depoimento na CPI, aqui na Câmara, foi 26 de abril, Sebastião Juruna. 17 de maio veio Agenor Mariano. E ontem, 31 de maio, vieram os dois para uma acareação. O primeiro ato, já que fomos tratados aqui ontem como palhaços, nós e a sociedade goianiense, eu vou chamar o meu palhaço predileto. Meu querido, a primeira cena, o primeiro ato retrata qual mentira, para que todos possam comentar aqui nas 22 redes sociais do Cajuru, no comando da tvcajuru.com, do facebook.com/do Cajuru, do facebook.com/Cajuru Goiás, do canal Cajuru Oficial no YouTube e do Twitter, @Real Cajuru. Primeiro ato, então, para o show de mentiras, porque o show vai começar. O circo está armado. Primeiro ato, então, retrata, na verdade, a mentira cabal dos dois, quando se falou no publicitário, marqueteiro, Ademir Lima, conhecido em Goiânia como Mago. Perfeito? Perfeito. Vejam as contradições. Quando se falou deste, responsável ele por um contrato fraudulento, sem licitação, sem prestação de serviço feita, sem assinatura, que o ex-secretário de Paulo Garcia pediu para o atual secretário de Iris Rezende pagar o contrato no valor superior a R$700 mil, logo no primeiro dia de posse do atual secretário. E aí vieram as contradições e os motivos para a acareação. Na acareação feita, surpresa para mim não. Sei até onde eles se encontraram. Coitados, tolinhos. Eles combinaram tudo. São amigos, já fizeram negócios juntos. Já foram do mesmo governo. Agenor Mariano era vice-prefeito de Paulo Garcia e Sebastião Juruna, o principal homem de confiança do Paulo Garcia, do Delúbio Soares do PT, impressionante o nível de amizades dele, de José Dirceu do PT em Brasília, só gente fina, só fiozinho de ouro, como dizia um repórter policial aqui em Goiânia, o Deco Martins. Então, este é o primeiro ato. Façam seus julgamentos e os seus comentários por fineza. Por acaso o senhor conhece Ademir o Mago? Conheço. Sabe o que ele é? É publicitário. Marqueteiro? Sim. Sempre teve relacionamento com prefeituras, com o governo, perfeito? Bom, aí eu já não tenho essa Com informação. o senhor, ele nunca teve relacionamento? Nenhum tipo de relacionamento do ponto de vista laboral, comercial, zero. Eu disse ao senhor Ademir Lima, virando o rosto para o senhor Ademir Lima, que estava ao lado do senhor Juruna, que eu não pagaria, que eu não faria o pagamento, porque eu não sentia segurança, então, jurídica, mesmo que o advogado Juruna colocou que foi esse o motivo que poderia ser pago por indenização, essa situação. Quando o senhor entrou na secretaria, o senhor tomou conhecimento dessa empresa laranja dele, Ademir o Mago, que tinha um recebimento e que o Sebastião Ferreira acabou não fazendo o pagamento até o dia 31 de dezembro do seu mandato, de sua gestão? Tomei conhecimento que existe uma empresa, motivo do qual o senhor Juruna me procurou e conversou comigo lá no dia da posse. Olha aí, olha aí.
para o pagamento dessa empresa. Eu lhe cumprimento. Não sei se o senhor poderia ficar calado e não está ficando calado. Não sei Muito obrigado. Não Muito sei obrigado. se é a empresa, de quem é a empresa. Verdadeiramente não me recordo do nome da empresa. Olha aí. Me recordo do valor a ser pago, que era cerca de 700 mil reais. Eu tenho o valor aqui. E me recordo de dizer... O senhor pode repetir o valor que registra em ata? Eu não sei, é 700 e alguma coisa. 762 mil reais. E me recordo de dizer que eu não faria tal pagamento devido a... Ou seja, mas ele pediu para o senhor fazer o pagamento. Pediu. É verdade ou mentira? Vereador Cajuru, indireto ao ponto, eu não mencionei, na última vez que aqui estive, a presença do senhor Ademir Lima, porque eu não fui perguntado sobre isso. O senhor perguntou se eu tinha estado com o ex-secretário Juruna. O senhor conversou com o Ademir ou com o Sebastião Juruna? Não, eu conversei com os dois estavam na audiência. O Sebastião está dizendo que ele não conversou, ele está dizendo que quem conversou com o senhor foi o Ademir. Os dois estavam na audiência e o senhor Ademir... Os dois estavam... Significa o quê? Os dois conversaram ou um só falou? Os dois estavam, o senhor Ademir Lima foi quem trouxe o assunto em questão e, nessa oportunidade, foi que eu perguntei ao senhor Juruna e ele me respondeu da existência do processo. Se lembra de um senhor chamado e conhecido em Goiânia como Ademir, o Mago? Conheço, é meu amigo pessoal. Amigo pessoal? Amigo pessoal meu de pelo menos 30 anos atrás. 30 anos atrás. O senhor o conheceu trabalhando ele em que área? Na área da política, ele é marqueteiro, o senhor sabe disso. Mas eu aqui estou para perguntar, perfeito? Então, no período em que o senhor esteve na prefeitura, ele trabalhava como publicitário, como marqueteiro? Sempre trabalhou como publicitário e como marqueteiro. O senhor se lembra de ter firmado algum contrato de prestação de serviços sem licitação e sem ter assinado o contrato? Não, senhor. O único contrato que a firma dele prestou para a Prefeitura de Goiânia foi para o FMDU, foi na realização da Conferência Municipal da Cidade, realizada aqui na Câmara Municipal, por determinação do Ministério da Cidade. Foi no valor, se não me engano, de 7 a 8 mil reais. Único. E o senhor não se lembra dessa empresa não, laranja? Eu lembro da empresa, mas do senhor Ademir, o Mago? Não, a empresa não é laranja e não é do senhor Ademir, o Mago. Tenho certeza absoluta. Então qual que é essa empresa? O senhor se lembra dela? Vereador, então? eu lembro da empresa. O senhor fez pagamento a ela? Não fiz pagamento a ela, porque, já disse para o senhor, e falei para o senhor que eu estava no ponto certo aqui, porque o Tesouro Municipal não liberou o pagamento dela. Eu estava, no dia que eu fui tomar posse, encontrei o senhor Ademir Lima na antessala do Agenor, entramos juntos para transmitir a posse. Mas que não conversou nada com ele, o senhor disse aqui agora. Eu não conversei com ele nada sobre isso. Quem conversou com ele sobre esse assunto foi Ademir Lima, que estava comigo na sala. O tempo integral de ex-secretário que estava me dando posse naquele momento, entregando, e com a presença de um credor que estava lá, que foi até a posse, talvez até para já me cobrar, imaginando que eu assumindo era a melhor forma de falar comigo e me cobrar do processo. Então, ele estava acompanhando sim. Este é o primeiro ato. Senhoras e senhores goianienses em especial, goianos e brasileiros à vontade. Aquela expressão mitômano, que significa compulsão por mentira, cabe aí. Porque eu nunca vi tanta mentira em um vídeo só. E este é só o primeiro vídeo, hein? Tem mais, aguardem. Palhaço predileto. Qual foi a pior das mentiras? Primeiro ele falou que não, hein? Não, uma atrás da outra. Primeiro ele disse, olha, eu nunca estive com ele. Ah, depois estive. A outro, não, gente, é uma mentira atrás da outra. O empresário virou credor, né? O empresário, no caso, o marqueteiro, que antes era o quê? Era só dono da empresa. Era só um conhecido. Era um conhecido. Aliás, não era dono da empresa, era só um conhecido. Aí depois ele virou credor da prefeitura.
Foi lá, foi cobrar já. E foi lá cobrar no primeiro dia, na posse. E o Juruna, que daqui a pouco vocês vão ver, que jurou aqui, que nunca conversou com a Agenor Mariano, que nunca esteve com a Agenor Mariano, queria processar o Agenor Mariano. Já ontem ele veio e disse que não. Eu fui junto, estive. Vocês acabaram de ver aí, né? Eu fui lá com o Ademir Lima, só que ele é que falou. E o Agenor que nunca tinha tratado. E o Agenor Mariano, que disse aí no vídeo que nunca tratou de negócio, de relação comercial com o marqueteiro, responsável pelo contrato fraudulento, depois veio dizer que recebeu em seu gabinete o mesmo cara. E não sabia nem que o cara era o dono. Os dois. É. Um dos dois sabia que ele era o dono. Nenhum dos dois sabia. Gente, é muita cara de pau, é uma coisa impressionante. Comentem à vontade, porque hoje aqui na Câmara os vereadores morriam de rir, todos. E daqui a pouco 3 vereadores, já com a experiência de presidente de CPI, criticaram duramente a atitude do presidente da nossa CPI, da minha, porque foi eu que pedi essa CPI dos 9 anos das contas públicas de Iris Rezende e Paulo Garcia na Prefeitura Municipal de Goiânia. Em relação à voz de prisão, daqui a pouco. Agora o segundo ato manda para o ar, esse segundo ato, palhaço predileto, porque nós todos aqui somos palhaços, eu apenas trato o meu integrante do sexteto, Victor Campos de Oliveira, como o mais engraçado, como um Tiane, assim, como Orlando Orfei, entendeu? Você é o mais engraçado de todos aqui. Palhaço predileto, agora é o quê? Nesse segundo ato do show de mentiras. O circo não pode acabar, não pode terminar, o show não pode parar. Fala que o Juruna teve várias irregularidades. O Agenor fala claramente que aconteceram várias irregularidades administrativas e jurídicas na secretaria do seu antecessor, não é isso? Sebastião Juruna. Aí ontem, na careação, já falou tudo diferente, não foi? Mas enfim, é melhor você ver e você comentar o segundo ato deste show de mentiras, nós os palhaços, e eles julguem vocês o que esses dois são. Eu apenas acho que alguns procedimentos administrativos que outrora realizou na condição de secretário de Planejamento não são os mesmos procedimentos que eu adoto na minha conduta, na minha postura. Qual foi o ato que mais lhe provocou a cancelar contratos, a rescindir contratos deixados como herança pelo secretário Juruna ao senhor? Foram inconsistências administrativas e jurídicas. Por exemplo? Por exemplo, esses 2 chamamentos dos apartamentos servidor, a qual nós narramos. Por exemplo, as escrituras, não todas, algumas que nós estamos ainda levantando, vendo que havia inconsistências administrativas, inconsistências jurídicas. Por exemplo, as áreas que foram ofertadas às entidades, aliás, diga-se de passagem, muitas delas entidades sérias, entidades corretas, mas que o trâmite, a forma como foi feito, era totalmente ilegal, né? E assim, todos os dias. O que o senhor recebeu? Administrativas e legais, sim. O senhor não disse que ele cometeu irregularidades? Ele pessoalmente cometeu irregularidade, eu não disse. Ele como secretário, estou dizendo. Não, porque o processo não se findou, mas eu não disse que o secretário em si... Ai. Olha, eu acho que o Lula perde para os dois, hein? O Lula perde para os dois. Pelé e Coutinho, eles fizeram uma tabelinha, exatamente. Pelé e Coutinho, uma tabelinha com direito a treinador. Oséias Varão, o vereador. Vamos direto para o terceiro ato do show de mentiras
entre os dois depoimentos, antes e ontem, na acariação aqui na CPI dos secretários Agenor Mariano e Sebastião Juruna. Você queria como secretário um deles na sua empresa? Terceiro ato trata-se de escrituras de apartamentos. Vejam as contradições, comentem este show de mentiras em atos circenses. Foi colocado aqui, deixa entender, porque eu assistindo agora entendi isso, que eu estaria atribuindo responsabilidade ao ex-secretário Juruna da questão das escrituras. Não atribuí da questão das escrituras a responsabilidade ao atual. Não. Nós estamos nos deparando com um quadro caótico de pessoas que estão recebendo e que chegaram a receber essas escrituras e que a realidade dos processos não batem. E que, na verdade, no nosso entendimento, muitos desses atos são ilegais. Essa modalidade de contrato, vereador, é uma criação minha, pessoal minha. Eu desenvolvi isso e coloquei nos meus 11 meses à disposição dos moradores da Prefeitura de Goiânia. Meu papel, vereador... Terceiro agora ou quarto? Quarto. Quarto ato do show de mentiras. Eu não preciso comentar, vocês comentam. Vocês assistiram aí, neste anterior. É impressionante. Eu falava e mostrava o vídeo. E eles queriam desmentir o vídeo. E eles quiseram entender o seguinte, quiseram justificar que apenas era uma forma de expressão. Que era uma interpretação. Vida é verdade ou mentira? Forma de expressão? Numa CPI? Numa pergunta e numa resposta de um assunto tão grave, tão criminoso? O quarto ato, meu palhaço preferido? Agenor diz que molestou. Foi quando ele veio pela primeira vez o Agenor Mariano e disse duramente que admoestou, ou seja, chamou atenção, foi duro com o secretário Juruna, na conversa que ele teve com o Juruna. Juruna, que vocês vão ver daqui a pouco, ele falando que ele nunca conversou na vida dele com o Agenor e que ele iria processar em todos os conexos. Quarto ato. Meu papel, vereador, foi de admoestá-lo no que diz respeito ao que estava dentro do processo. Apenas diz que não faria o pagamento. É sobre o pagamento do contrato. O nobre secretário Agenor, em momento nenhum, me admoestou. Por uma razão muito simples. Ele não estava com um contrato na mão, foi uma conversa que o Ademir teve com ele, ele perguntou para mim se era isso, e eu falei que era, e nós fomos para a posse. Eu vou direto para o quinto ato. Esse é impagável. O circo não pode parar realmente. O circo não pode acabar neste show de mentiras. Agora vocês vão ver. Por isso que todo mundo riu e se revoltou, evidentemente. É muita indignação, é muita cara de pau, é muita sujeira, é um chiqueiro. Agora, o Sebastião Juruna diz em seu primeiro depoimento que nunca esteve com Agenor Mariano, que nunca conversou, que nunca telefonou, e queria processá-lo em todas as esferas, em todos os conexos. E aí depois, ele fala o que mesmo, meu palhaço predileto? Tem nada contra Agenor. Não tenho nada contra o Agenor, nada pessoal. E aí confirma que conversou com o Agenor, que entrou no seu gabinete. Antes ele falava, no primeiro depoimento, que ele nunca entrou no gabinete do Agenor, que ele esteve apenas numa antessala para pegar um documento. Não, esse do processo, esse é nojento. Quinto ato. Pedi para Vossa Excelência a gravação daqui, que eu vou processar o Agenor por injúria, difamação, calúnia e todos os crimes conexos de relação a isso. Porque eu nunca liguei para esse cidadão. Na verdade, quem fazia pressão através do controlador-geral lá na secretaria antes de assumir era ele. Ele fazia? Quero dizer o seguinte, uma coisa para ficar claro, eu não tenho problema pessoal nenhum
o secretário Judor Mariano e disse que foi feito Goiânia. Meu palhaço predileto, e esse quinto ato? Vocês julgam, vocês comentem por fineza, hein? E esse foi engraçado ou não? O que você mais gostou desse? Voltar atrás. Né? Voltar atrás, depois de ter dito que iria processar, porque o Agenor falou que conversou com ele e que o recebeu no gabinete. Aí ele ficou nervoso. Eu nunca estive com ele. Vou processá-lo em todos os conexos, em todas as esferas. Vou processar a Agenor Mariano. Nunca falei. Aí ontem, na cariação ontem, que não foi a cariação, foi um circo. Confirmou mesmo que ele se encontrou, porque os 2 primeiros dias que eles veio, deu tudo a entender que eles tinham muita diferença um com o outro. Que eles eram absolutamente inimigos quase. No primeiro, né? Que era desse agora, que foi ontem, eles tinham que tirar as diferenças, parece que eles já tinham resolvido. Resolvido tudo, já viraram amigos em poucos dias. Em poucos dias, impressionante. Hein? Na verdade, eles nunca deixaram de ser amigos, hein? Siameses, do mesmo DNA moral. O 6º ato é apenas para provar, e aí entra o presidente Zander Fábio, da CPI, com todo respeito a ele, até porque ele me pediu desculpas hoje, foi humilde no plenário, porque ele ouviu a opinião de outros 3 vereadores parlamentares desta casa, desta Câmara, que já foram presidentes de CPIs, 2 são, como Elias Vaz e o Clécio Alves, de novo hoje, e foram em legislatura anterior, e que já foi também presidente de CPI, o outro vereador, o Anselmo Pereira. Os 3 foram claros, cravaram suas opiniões para o Zander Fábio, em função do que ele não fez, do erro grave que ele cometeu como presidente, porque só ele poderia ter esse direito de fazer. Veja a cena, o desrespeito dos 2. Um saiu no canto esquerdo do vídeo, à sua esquerda, mostra esse vídeo parado, por fineza. No canto esquerdo, este é o Agenor, ao lado da Priscila TJ, vereador e vice-presidente. Não, aqui já, aqui não, desculpa, aqui é o Jair Diamantino, membro. Aqui já não tinha mais o Agenor, correto? O Agenor saiu escondido, alegando que tinha que ir no dentista. Só que ele não pediu para todos os membros. Deveria haver uma votação para permitir ou não a saída dele antes. Ele saiu fugindo de mais 28 questionamentos que existiam, todos embasados documentalmente. Ele foi embora, ele correu. Só que aí, por isso que eu disse que eles ensaiaram bem, só faltou o beijo final. Aí o outro saiu juntinho com ele. Só que a imagem do outro saindo, como ele está à direita do vídeo, olha lá, ele está do outro lado. O Sebastião Juruna, perfeito? Veja aí agora a imagem no 6º ato, como que ele saiu? Escondidinho e nem despediu de ninguém. Olha lá, a imagem, olha lá, olha lá. E parece que ele só falou um oizinho para o Tiãozinho. Falou? Falou. Ah, falou com o Tiãozinho? Ah, então é pior. Agora eu estou mais... Falou não, o Zander nem viu ele saindo. Eu estou falando por cima ou não? Eu estou falando por cima, desculpe. Então o Zander não o viu saindo, é isso? O Tiãozinho viu? O Tiãozinho Porto viu? Ele falou que o Tiãozinho tentou falar com o Zander, mas o Zander nem viu. Ele foi saindo lá. Foi saindo de fininho lá, saiu. E a polícia ainda acompanhou? Se pôr o áudio, ele é vaiado quando ele sai. Tem o áudio? Tem. Então mostra o áudio, porque ele foi vaiado quando ele saiu. Portanto, vejam aí a gravidade, porque aí tinha que ter dado voz de prisão a ele. Foi aí que o Elias Vaz, o Anselmo Pereira e o Clécio Alves hoje disseram no plenário pela manhã que o erro foi grave do Zander Fábio como presidente da CPI. Como presidente da CPI, ele tinha que ter dado voz de prisão aos 2. Voz de prisão aos 2. Olha como, um saiu, ninguém viu. Esse foi saindo, olha lá, de fininho, olha lá. Olha aí. Sem o áudio. Agora vamos ver o áudio de novo. Começa de novo com o áudio ele saindo, porque a plateia estava lotada, né? Parecia um teatro. Foi um teatro, foi um circo. O circo lotou, aliás. Então, não vai embora, não. A pergunta feita ao senhor Sebastião Juruna... Escuta, população. Nós queremos
A senhora vai poder ter a palavra, mesmo ele não respondendo, não querendo responder. Olha aí, foi vaiado, uma senhora presente gritou, não vai embora não! E agora eu vi uma coisa grave aqui, que eu não tinha visto. Porque eu estava ao lado do Zander, eu era o relator, sou o relator. O Zander viu ele saindo. Concorda? Viu ele saindo, o Zander. O Zander olhou. Ele saiu, quando ele chegou ali na porta, mostra de novo a imagem. O Zander viu ele saindo. O Zander era o presidente da CPI. Ele tinha que ter dado voz de prisão. Olha aí. Ele saiu justamente quando o Zander falou. O Zander estava. Direito de pergunta o Zander falava assim: eu vou dar direito de resposta ao Sebastião Juruna. E o viu saindo. Olha como ele saiu. Mostra de novo agora ele saindo com áudio para o Fineza Laerte Vasques. Todo o trabalho feito por essa CEI durante esses quase 100 dias já. Então, não vai embora não. A pergunta feita ao senhor Sebastião Juruna, a senhora vai poder ter a palavra, mesmo ele não respondendo, não querendo responder. Veja que o Zander falou assim, a senhora vai ter a palavra. A cidadã que tem documentos, vídeos, que foi retirada de uma moradia, de uma casa, que veio denunciá-lo, que está processando-o. O Zander disse, a senhora vai ter o direito da palavra, mesmo ele não respondendo. Ou seja, o Zander viu que então ele não estava mais. Daí o erro gravíssimo do Zander Fábio, meu colega, de CPI no caso. E eu disse a ele claramente hoje, fiquei chateadíssimo com você, você cometeu um erro grave. Ele foi humilde, me pediu desculpas, eu entendi, tudo bem. Agora aceitar eu não posso aceitar, porque um presidente de CPI tinha que fazer o quê? Dar voz de prisão. Por esse motivo, porque os dois saíram antes do término da sessão, não quiseram responder às demais perguntas, que eram mais 28, e pior do que isso, ou não sei se é pior, eles mentiram em uma CPI, comprovadamente por esses vídeos que aí estão e que vocês estão julgando e comentando aqui nas 22 redes sociais do Cajuru na internet mundial. Então não tem discussão, o presidente tinha que dar voz de prisão, também pelo fato de terem mentido. Mentiram. E mentir em CPI é prisão, como aconteceu com Eduardo Cunha, o deputado federal cassado. Só foi para a cadeia porque ele mentiu numa CPI que não tinha conta no exterior. Ao provar a conta, ele simplesmente foi preso, foi para a cadeia. Está na cadeia, o Eduardo Cunha. No caso de ontem dessa CPI, a prova foi imediata, ela foi instantânea. Ela foi ali, no mesmo ato, na mesma hora. A prova foi o vídeo. Foi o que um falou antes e o que um falou ontem. Ou seja, o que os dois falaram antes, nas datas de 26 de abril e 17 de maio, e ontem juntos, na data de 31 de maio, na clareação. Portanto, não fica dúvida. Tanto que o Elias Vaz, presidente de CPI, Clécio Alves, presidente de CPI, Anselmo Pereira, presidente de CPI, e que conhece o regulamento, disseram, o Zander errou, ele tinha que ter dado voz de prisão, imediatamente aos dois. Não tem mais ato, né? Chega de ato, né? Tem o... não! O último ato é o pior deles todos. O último ato desse circo, desse show circense, o circo não pode parar, não pode acabar. O último ato é o mais grave. Foi quando o Agenor veio no dia 17 de maio. Perfeito, meu palhaço predileto? Vejam e se estarreçam. É de estarrecer. Vejam o que o Agenor Mariano falou no primeiro depoimento dele sobre mentir. A sua pergunta foi muito específica. E cabe a mim responder a verdade. Sob pena de depois eu é que me tornar, vamos assim dizer, por qual justificativa estaria aqui a mentir.
Ou seja, ele mesmo poderia prendê-lo. Ele mesmo poderia falar, aqui estão as mãos, podem me algemar, estou saindo daqui preso. É porque, senhoras e senhores goianienses, às 3h15 da tarde dessa sexta-feira, 2 de junho de 2017, sexta-feira, agora à tarde, agradecendo a sua audiência nas 22 redes sociais do Cajuru, com mais de 42 milhões de alcances e visualizações, eu fico indignado de acabar de ver novamente todo esse show de mentiras, esse espetáculo de mentiras em 2 depoimentos dos 2 secretários braços fortes de Paulo Garcia e Iris Rezende. Porque, na verdade, e daí eu comecei falando, é porque os 2 mesmos deveriam se algemar. Não, sim. E se colocarem à disposição do delegado de polícia. Porque eles mesmos se condenaram. Ou eu estou errado? Nesses atos todos, nessas versões todas, em que um falou de um jeito no primeiro depoimento e diferente na acariação, e o outro também. Você tem alguma dúvida que eles combinaram tudo antes da acariação? Para chegarem aqui juntinhos e saírem abraçadinhos, agarradinhos, só faltou o beijo final nessa novela digna de O Bem Amado, Odorico Paraguaçu, para quem é mais velho e se lembra, porque foi uma novela mexicana. E eles tiveram o desrespeito de sair, de dar as costas para a CPI e para toda a sociedade goianiense e imprensa presentes no auditório 100% lotado aqui na Câmara, na tarde de anteontem. E como hoje, agora, só agora, que o presidente da Câmara, André Azeredo, nos forneceu o que a gente pediu 2 meses atrás, assessoria jurídica e auditoria externa. E agora temos, além da nossa própria, porque eu sou o relator desta CPI. E não vou lhes decepcionar. Não sou justiça, não posso prender ninguém, não posso punir ninguém, mas posso dar elementos suficientes, com provas cabais, para a justiça agir e condenar os responsáveis por crimes, por irregularidades gravíssimas, especialmente no apagar das luzes da administração do ex-prefeito Paulo Garcia no mês de dezembro do ano passado, 2016. Não há mais dúvida. A Câmara inteira, pelo menos 32 com os quais eu conversei, nenhum deles tem dúvida do que aconteceu na desastrosa gestão de Paulo Garcia. E a CPI precisa continuar para chegar de forma mais profunda nos 2 anos da gestão de Iris Rezende, onde também houve irregularidade. Mas até agora, crimes a gente tem visto mais nos 6 anos, até porque é o triplo de mandato. São 6 anos contra 2 de Iris. Nos 6 anos de Paulo Garcia. Até porque um ex-secretário de Finanças do Paulo Garcia, como Cairo Peixoto, veio aqui na CPI e disse claramente e pediu a cariação para dizer na frente do ex-prefeito Paulo Garcia que o ex-prefeito Paulo Garcia, lhe pediu para cometer crime de pedaladas fiscais e ele não concordou, pediu demissão e foi embora depois de 90 dias como secretário de Finanças, além de outras gravíssimas afirmações feitas pelo ex-secretário de Finanças do Paulo Garcia. E também todos os demais questionamentos, e em especial
a Lurdinha, minha assessora jurídica, fazia uma observação interessante. Cajuru, os documentos que nós possuímos aqui, oficiais do Tribunal de Contas do município, do TCM, são riquíssimos, Cajuru. Só essa farta documentação do TCM que você conseguiu e solicitou, Cajuru, só isso aqui, Cajuru, já é para nós material forte demais para pedir punições em função de irregularidades, de crimes de responsabilidade. E eu concluo, como o último deles, no apagar das luzes da gestão de Paulo Garcia, que descontou no salário dos servidores e não repassou para o Instituto da Previdência. Foram 197 milhões. Para onde foi essa dinheirama que tinha que pagar ao IPSM, repassar ao Instituto de Previdência? E não foi repassado esse valor, mas foi descontado no salário, no final do ano, dos servidores municipais. Querem crime maior do que esse? Todos que vieram aqui, até o Juruna, depois, por favor, Victor e Laerte, vocês podem buscar na declaração dele da primeira vez, até o Juruna disse, não sei se você se lembra, eu vou recordar, eu perguntei assim para o Sebastião Juruna, se um amigo nosso lhe contratasse como advogado, como o senhor é advogado, para o senhor entrar com uma ação pública contra o ex-prefeito Paulo Garcia, em relação ao crime de responsabilidade sobre o não repasse ao Instituto de Previdência, porém o desconto no salário dos servidores no valor de 197 milhões. O senhor aceitaria, seu Sebastião Juruna? Tem aí, não tem? Essa foi terrível. O primeiro depoimento do Juruna foi a última pergunta que eu fiz a ele. Eu terminei o depoimento dele, quando ele veio aqui da primeira vez, dessa forma. E ele, senhoras e senhores goianienses, ele falou que primeiro aceitaria a causa, seria advogado, e que ele realmente analisaria e julgaria como crime de apropriação indébita. Ou seja, ele mesmo. E aí eu fiz aquela pergunta para ele. Falei, o senhor colocaria a mão no fogo por Paulo Garcia? Ele falou, não, vereador Cajuru, não colocaria. Ou seja, nem ele, o homem de confiança do Paulo Garcia, quando do primeiro depoimento, não colocaria a mão no fogo e mais, disse que o prefeito dele cometeu o crime de apropriação indébita com relação ao não repasse aos servidores municipais do Instituto da Previdência, do IPSM. E o valor é pequeno, 197 milhões. O que aconteceu com esse dinheiro? Com todo esse grupo que temos agora jurídico, com auditoria, com assessoria jurídica aqui da Câmara, e com a nossa, que é fundamental, porque ela está desde o primeiro dia, trabalhando sem parar, incansavelmente, nós temos todos os elementos aqui. A CPI tem que continuar, não pode parar, presidente Zander Fábio, membros que eu respeito, Oséias Varão, Priscila TJ, Jair Diamantino, Tiãozinho Porto, Cleibe Moraes, somos 7. A sociedade goianiense não pode ter decepção conosco. Eu sei que cada um aqui tem, de repente, uma preferência partidária. Sei, já falei publicamente, porque não falo nada escondido e nem nas costas. Falei na cara de quem era Paulo Garcia e de quem era Iris Rezende nessa CPI entre os 7 membros. E falei que eu realmente não tenho sentimento por nenhum dos dois. Sentimento zero eu tenho. Eu tenho a minha obrigação, o meu dever como relator desta CPI, de apresentar todo o material com provas irrefutáveis e entregar à justiça para que ela decida o que fazer, porque eu não sou justiça. Daí a importância dos seus comentários goianienses diante de todo esse espetáculo de mentiras que vocês acompanharam. Um show de mentiras, uma cara de pau deslavada. Gente, o Sebastião Juruna, ele declarou o seguinte:
tenho certeza que ele, Ademir Lima, não é dono dessa empresa. Hein, Vitor? Aí na acariação, ele vem e fala que ele foi com Ademir Lima e entrou na sala do novo secretário da mesma pasta dele, Planejamento e Habitação, o Agenor Mariano, no dia da posse. E o Agenor Mariano os recebeu. Agenor Mariano, que por sua vez, disse que nunca teve nenhum contato com o marqueteiro Ademir Lima, que nunca teve nenhuma relação comercial. Como não teve, cara pálida? Como o senhor o recebeu? O senhor o recebeu dentro de sua sala. É como Michel Temer negar que recebeu o corruptor Joesley Batista da JBS Friboi na residência oficial às 10h40 da noite. O senhor o recebeu, o senhor tratou com ele do assunto de um pagamento ilegal, de um pagamento criminoso, de uma prestação de serviço que não foi feita, que não teve assinatura e nem licitação. E o senhor o chamou de credor da prefeitura, que lá o recebeu no gabinete como credor da prefeitura. E antes o senhor disse que nunca teve nenhuma relação com ele. E eu pergunto ao Sebastião Juruna, o senhor foi com Ademir Lima dentro da sala do Agenor Mariano, por quê? Ele tem alguma deficiência física? O Ademir Lima? Ele é deficiente físico? O senhor teve que transportá-lo, que carregá-lo, que pegá-lo aqui, nas mãos, no colo? Por que o senhor teve que entrar com ele? Por que o senhor não deixou que ele entrasse sozinho para falar com o Agenor sobre um pagamento ilegal? Não tem, nada encaixa, nada bate. E é muito grave você ver 2 secretários da importância da pasta de planejamento e habitação, e quando fala de habitação, 6.000 apartamentos, escrituras. Tudo isso foi muito grave. Quantas pessoas foram prejudicadas? O vereador Carlinhos Café foi muito feliz na observação que fez ao Agenor Mariano. Quantas pessoas, quantas famílias foram prejudicadas no apagar das luzes da prefeitura? O que não aconteceu nesses últimos dias da administração de Paulo Garcia? Senhoras e senhores, agradecidíssimo por acompanharem, pois muitos não tiveram como assistir do começo ao fim e entender todo o caso, compreender, poder comentar aqui nas 22 redes sociais do Cajuru, que aí estão as 22, você pode escolher qual você quiser, perfis, faces, páginas, tvcajuru.com, Twitter, @realcajuru, canal Cajuru Oficial no YouTube, são 22 redes, os nossos grupos de zaps, já com milhões de goianos recebendo nossos vídeos diariamente. Agradecidíssimo pela audiência cada vez maior desde o meu primeiro mandato. A evolução de nossa audiência é recorde absoluto. Já passamos de 42 milhões de alcances somente nas principais redes sociais, não somando as 22, só as principais, as 5 maiores, que aí estão, são 5 ou 6? 6, né? Não é isso? 6. São 6. Nas 6 principais redes que temos entre as 22, chegamos a 42 milhões 341 mil alcances na internet mundial. Só agradecer e só dizer que só dependemos de vocês e de mais ninguém. Agora, 3h29 da tarde. Nós voltaremos com uma prestação de contas importantes com as 9 entidades filantrópicas, instituições sérias, reconhecidas em Goiânia, lamentavelmente abandonadas pela Prefeitura de Íris Rezende, já estavam pela Prefeitura de Paulo Garcia, algumas quase fechadas, e nós, com a decisão inédita na política brasileira, com as economias de salários deste gabinete 44, já chegamos a 36 mil reais de doações feitas com participação dos parlamentares desta casa, 3 deles que escolheram instituições importantes
que estão em abandono total e que precisam de governo, de prefeitura. E não tendo, precisam da sociedade ou de empregados públicos, como é o meu caso, de forma prazerosa. Agradecidíssimo.